Já peço desculpas pela voz aí, que a garganta foi pro espaço hoje, viu? Mas... Gritou muito o gol do Yuri Alberto, foi isso? A hora do gol do Yuri Alberto foi a hora que realmente a voz acabou de vez, acabou de tal maneira que nem saiu o grito. Pois é. Né? Na hora do gol do Yuri Alberto. Mas, Tomás, essa derrota do Corinthians hoje, eu acho que ela vem na esteira de jogos que não são tão bons. Eu acho que o Corinthians já teve um momento melhor com o Ramon Dias no Campeonato Brasileiro e nas próprias Copas. E acho até que na Copa Sul-Americana parecia uma coisa meio acidental, meio sem querer, assim. O Corinthians fez 2 jogos incríveis contra o Fortaleza, mas poupando jogadores, né? Passa do Bragantino poupando jogadores nos pênaltis. E aí, na hora que resolve com a força máxima, não deu tão certo. Deveria ter continuado poupando jogadores, pensando no Campeonato Brasileiro e deixando alguns reservas atuarem na Copa Sul-Americana. No jogo de São Paulo, na semana passada, a gente havia elogiado muito a maneira como o Racing se adaptou ao gramado encharcado, né? Aquela chuva torrencial que caiu aqui em São Paulo. E acho que o Racing saiu com um justo empate aqui de Itaquera. E hoje foi um jogo em que o Corinthians não pode reclamar de não ter tido a chance de se classificar. Porque o Corinthians consegue uma coisa que é o sonho, né, para o time visitante. Com 5 minutos de jogo, 6, estava ganhando de 1-0. Tinha já criado uma chance com 1 minuto, feito o gol com 5, um grande passe de calcanhar do Depay, o gol do Yuri Alberto. O Racing não estava se encontrando no jogo e o Corinthians tem aos, quantos minutos? Uns 25, mais ou menos? Por aí, né? 5 minutos, acho que antes do gol de empate, né? Do Racing. 25, 30, minutos, por aí. O Corinthians tem um contra-ataque ali, 2 contra 1, e que o Garro toma a pior decisão da vida dele. Ele fica cara a cara com o goleiro, resolve chutar em cima do goleiro, enquanto o Yuri Alberto estava do lado dele, com o zagueiro embaixo do gol dando condição, portanto não haveria impedimento. Era dar a bola para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto ia ficar com o gol e um zagueiro. Quer dizer, ou ia ser gol, ou talvez o zagueiro fizesse pênalti, ia ser melhor ainda. E acho que ali o Corinthians mataria a eliminatória. Se o Corinthians faz 2-0 ali, ia ser uma ducha de água fria no cilindro. Não foi o que aconteceu. Aí vem um pênalti bobo, aí o Racing cresce no jogo, a torcida cresce junto, o Racing vira. E no segundo tempo, sinceramente, Tomás, eu não achei que o Corinthians mereceu empatar o jogo, assim. Eu achei que foi... O Ramon Dias foi tentando, foi fazendo as alterações, não sei se eram as melhores possíveis, ou se eram os melhores encaixes. Vai muita gente criticar o técnico do Corinthians, porque o time está caindo e as alterações são discutíveis. E o fato é que o Corinthians nunca passou perto. Você teve uma jogada lá do Bidon com o Yuri Alberto. Jogada bonita. Uma jogada bonita, mas não é um gol perdido. Não é um gol, uma chance criada. Assim, faz a tabela, acaba chutando por cima. Mas não teve nem aquele abafo, aquele bola na área, ver o que acontece. Achei que o Corinthians o Racing abandonou o jogo, ficou só... Sabe quem fez isso? Foi o Flamengo, né? Em Itaquera, contra o Corinthians. O Flamengo, o Felipe Luiz, inclusive, fala sobre isso, com o homem a menos desde o começo, com o Bruno Henrique, né? Expulso. Sim. E o Felipe Luiz fala, eu dei a bola pro Corinthians. E o Racing hoje deu a bola pro Corinthians, porque o Corinthians claramente não sabe o que fazer quando tem a bola. Ou sabe, mas não consegue. Vamos ver os números, então, dessa vitória de virada do Racing, a primeira vitória do Racing na história da Copa Sul-Americana diante do Corinthians. O Corinthians segue sem ganhar do Racing. Agora são 6 jogos, 5 empates e uma vitória da equipe de Avejaneda, que teve só 43% de posse de bola contra 57% do Corinthians. Finalizou mais o time argentino, 7-5, as finalizações no gol 4-2. Passes, 297 do Racing contra 401 do Corinthians. O Corinthians também teve mais escanteios. O Racing cometeu mais faltas, 17-11. Acho que poderia até ser maior esse número de faltas aí dos dois lados, especialmente do lado do Racing. O juiz deixou correr o jogo. Característica do juiz, manteve um critério durante toda a partida, mas às vezes ele poderia, na minha opinião, às vezes cometer alguns equívocos ao não parar o jogo. O Corinthians, Júlio, você falou das alterações. Antes a gente vai ver o destaque da partida. Acho que aí fica muito fácil de escolher, né, Júlio? Aí ele tá com o cabelo descolorido, já teve tudo quanto é cabelo, já ficou parecido com o Elvis. Pois é. Quinteiro é um trotamundi, né? Já passou por muito lugar. Muita tranquilidade no segundo gol, né? Na maneira como carrega a bola, muito bom jogador, como finaliza. 76 minutos em campo, 2 gols, 1 passe decisivo e 71% dos passes dele ao longo da partida foram corretos, números do SofaScore. Colombiano, chamado por alguns lá na Colômbia de pernita.
Pernita? Pernita. O Quinteiro é um jogador que já passou por muito lugar, é bem mascaradinho e tal, é bem estrelinha. Mas é bom jogador, é ótimo jogador de futebol. Já passou pelo River várias vezes. Sim, na hora que teve a chance decidiu, né? Decidiu. E o pênalti também, né? Muito bem batido, né? É um pênalti difícil. Sim. Tem pênaltis e pênaltis, né? Uma coisa é o time tá ganhando de 2-0 vai lá bater um pênalti. Outra coisa está perdendo de 1-0 em casa. O Racing não havia criado nada até chegar aquele pênalti. Então, quer dizer, era realmente a chance de entrar no jogo e foi o que aconteceu. E aí, o gol do Quinteiro. A infelicidade do Corinthians é que, na verdade, não deu nem tempo do Racing crescer na partida depois do gol. Praticamente, logo depois, né? Ato seguinte, tem detalhes que às vezes fogem para a maior parte das pessoas, e para mim não tem fugido, Júlio. Você pega vários gols do Corinthians e você olha, não é que foi responsabilidade, mas algo poderia ter sido diferente por um dos jogadores menos criticados do Corinthians. E talvez com razão, porque é um bom jogador mesmo, mas é muito gol que sai por conta de decisões equivocadas dele. Gol ali. É o cabeceio que ao invés de ser para lateral é para a entrada da área, e hoje ele tinha uma bola ali fácil pingando na frente dele para dar o famoso bico, e eu tenho a impressão que zagueiro de futebol na atualidade acha que é bonito fechar o olho e bicar para qualquer lado, quando claramente ele poderia ter chutado para o campo do Racing. Aí chuta para qualquer lado, o gandula do Racing estava esperto, tocou a bola para o jogador do Racing e sai o contra-ataque. Com muita picardia, até eu diria, com inteligência, o Racing chega ao seu gol da virada. Esse tipo de coisa os zagueiros têm que tomar mais cuidado. Se tem a chance de não colocar pela linha lateral, e muitas vezes tem a chance de não colocar pela linha de fundo e coloca, ao invés de colocar pela linha lateral, que faça isso, né? Tomás, eu acho que ao longo do ano, é natural que isso aconteça com um time grande, né? Mas especialmente com o Corinthians nesse ano, isso a gente conseguiu observar. Ao longo do ano, tem muito jogador que é tratado por causa de uma partida, por causa de um lance, literalmente como craque, e muito jogador tratado como perna de pau, né? Então a gente viu isso acontecer com o Yuri Alberto ao longo da temporada. O Yuri Alberto perdendo gols, fazendo jogos ruins, mas ele virou para muita gente que tem o microfone na mão, sei lá, um atacante de várzea, um atacante incapaz de jogar em qualquer time da Série C do Campeonato Brasileiro, que nunca foi o caso. Nunca foi o caso. E o oposto aconteceu com alguns jogadores, eu acho, também no Corinthians. O André Ramalho chegou, ele é bom zagueiro. Não sei, o Félix Torres havia feito algumas partidas muito ruins, né, no começo dele. Já melhorou, né? O Félix Torres já não faz as mesmas lambanças. Sim. Aí, você vê, é um jogador de seleção do Equador, chegou. Poxa, será que o cara é tão grosso assim? Será que não é melhor esperar um pouco? Tem adaptação à velocidade do jogo, adaptação à arbitragem, adaptação a um monte de coisa, né? E o cara cai num clube tão pressionado. Tô falando de um caso de um jogador que foi alçado a muito bom imediatamente, o André Ramalho, ou relegado a perna de pau imediatamente, como foi o Félix Torres. Ou se não imediatamente, depois de algumas partidas, alguns erros. E um outro jogador que eu acho que, assim, olha, dependendo de quem você ouvisse comentar, você falava, poxa, mas por que joga o Messi na seleção da Argentina e não o Garro? Não é? O Garro, em algum momento, eu acho que eu também cometi esse erro. O Garro, ele foi, assim, alçado a melhor jogador do futebol brasileiro. Estou exagerando, não vi ninguém falar essa frase, mas... Eu vi. Mas você viu falar o melhor jogador do futebol brasileiro? Eu vi gente falar que era o melhor jogador no momento, tá? A pessoa fez questão de frisar que não é ele convocaria para a seleção sul-americana e seria o camisa 10, mas que no momento era o melhor jogador da América do Sul. Jesus. Então, eu acho que o Garro não é bom jogador, tem uma boa perna esquerda, mas ele não faz só jogo bom, ele faz muito jogo ruim. E o de hoje foi muito ruim. O jogo do Garro hoje, e o da ida também. O jogo do Garro hoje foi horroroso. Horroroso. Teve o lance do primeiro tempo, que eu acho que é crucial para a eliminatória, porque essa eliminatória foi muito equilibrada, igual a do Lanús e Cruzeiro, que a gente comentou ontem. É bolinha que pinga aqui, bolinha que vai para lá, né? No caso do Cruzeiro Lanús, rebate aqui, volta no pé do Caio Jorge, a do Lanús espirra, bate no travessão, é detalhe, né? O famoso no detalhe. Diferente de Atlético e Botafogo, que nos classificaram no detalhe. Se classificaram da goleada que impuseram no primeiro jogo. Então, o Cruzeiro passa pelo Lanús muito no detalhe. E acho que o Racing passa pelo Corinthians muito no detalhe também. Poderia